Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã do dia 16 de dezembro de 2022. Estamos aqui no canal de YouTube da Cátedra Jaime Cortesão, a Cátedra Digital, e para mais um seminário do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica. E eu gostaria de agradecer especialmente a equipe da cátedra por essa transmissão. Queria também agradecer a Milena Natividade por ter nos ajudado aí a divulgar o evento. Esse evento encerra, né, um ano, onde realizamos vários seminários, lançamentos de livros, e para o próximo ano também temos uma agenda bastante interessante. Espero que todos possam nos frequentar, se não sincronicamente, mas ao menos acompanhar, né, as atividades pelo canal da cátedra e também por um canal que vamos inaugurar no próximo ano, o canal do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica. E para esse encerramento, eu estou muito contente de contar com a presença do professor Dr. Thomas Horst, que é pós-doutorado, né, está fazendo pós-doutoramento já há algum tempo. Ele é contratado pela Universidade de Lisboa, ele atua na Faculdade de Ciências e no Centro de História da Ciência e da Tecnologia. Eu conheci o professor já há alguns anos, num colóquio extraordinário que ele organizou em Lisboa, sobre a cartografia dos oceanos e das águas, se não me engano era o título, não é? Foi um encontro realmente de grande monta, com participantes estrangeiros de todas as partes. Ele é especialista em vários campos, se formou na Universidade de Munique e também na Universidade de Viena, e tem uma especialização em etnologia, viveu no Brasil, na Amazônia, entre 2012 e 2013, tem trabalhos, portanto, nessas áreas, mas ele se dedica, sobretudo, às relações culturais e científicas entre a Alemanha e Portugal, desde a época moderna até a contemporaneidade. É também fundador de uma rede de investigação portuguesa e alemã, que tem, enfim, produzido muitos frutos. A sessão de hoje, né, nós vamos ter o privilégio de acompanhar um trabalho recente que ele tem feito e está publicando artigos e organizando exposições sobre uma coleção de um erudito alemão que foi muito importante também na história das relações interculturais, não só entre Portugal e Alemanha, mas também com várias ramificações para o mundo brasileiro e contatos que atravessaram o continente europeu e que englobaram também a América e a África. Então, vamos colocar depois no chat algumas indicações de bibliografia e também uma exposição virtual que ele inaugurou esse ano e que fica à disposição para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a sua obra. Eu agradeço, então, passo a palavra ao professor Tomás e, mais uma vez, fica à vontade, eu vou sair da tela. E nós pretendemos também que vocês, os que estiverem acompanhando, façam perguntas, enfim, quem se interessar, por favor, enviem suas questões, seus comentários, que procuraremos responder aqui nesse horário, na próxima 1h30, basicamente. Obrigada. Bom dia para todos em Brasil e boa tarde para os ouvintes aqui na Europa. Eu vou terminar a minha câmera e começar com meu PDF. Você pode ver?
And? Ok. Prezadas senhoras, prezados senhores, primeiro gostaria de agradecer a professora Iris Cantor e o Laboratório de Estudos de Cartografia e História da Cátedra Jane Cortesão da Universidade de São Paulo pelo convite de dar uma palestra virtual sobre a coleção única de Friedrich Kunstmann, que está preservada na biblioteca da Ludwig-Maximilians-Universität em Munique, Alemanha, onde esse teólogo e jurista, o padre Kunstmann, trabalhou como professor canonista desde 1848 até a sua morte no ano 1867. Nessa palestra, queria apresentá-lo para além da sua importante biografia para as relações luso-alemãs, especialmente as suas correspondências científicas em Portugal, que eu redescobri há alguns anos em meio ao seu patrimônio científico, que está completamente preservado em Munique. Esse espólio contém ainda cartas extremamente interessantes de estudiosos portugueses, as quais, juntamente com as suas numerosas publicações e uma coleção de mais de 100 mapas, que muito enriqueceram as relações luso-alemãs. Friedrich Kunstmann, nascido em 4 de janeiro de 1811 em Nuremberg, Franconia, e estudou primeiro teologia católica na Academia Ottonia em Bamberg. Depois, continuou os seus estudos na Universidade Bávara Real em Munique. Essa universidade, fundada em 1472 em Ingolstadt, esteve localizado desde 1800 em Landshut e em 1826 foi transferida para Munique, onde foi acomodada no mosteiro de São Michael, que você pode ver aqui. Ali, o Kunstmann frequentou aulas de filosofia, com foco em hermenêutica, com muito mérito, sehr vorzüglich, como você pode ler aqui, em 1829. No ano seguinte, como o certificado mostra, fez estudos práticos em linguística como exegeta Joseph Franz von Alioli, com primoroso progresso. Isso também está documentado em um manuscrito no seu espólio, a caderneta de gramática árabe. Aqui mostro você a página com as conjugações. No dia 31 de agosto de 1834, Kunstmann recebeu a sua ordenação sacerdotal. 2 anos depois, terminou o seu doutorado em teologia
como orientador de dogmática, Alois Buchner. A sua tese foi publicada no mesmo ano e atesta não só o grande interesse do Kunstmann na história da Igreja, mas também em história geral e história do direito. Para isso, ele estudou os manuscritos preservados na Biblioteca de Munique sobre a coleção canônica de Remédios, que no século IX foi bispo de Tours e dos mais importantes consultores de Carlos Magno. Em 1837, Padre Kunstmann ensinou religião numa escola da agricultura em Munique. Depois, ele ajudou na educação religiosa na escola de cadetes. Importante para esse período e também o seu tratado histórico sobre os casamentos mistos entre as confissões religiosas na Alemanha de 1839, como você pode ver aqui, die gemischten Ehen unter den christlichen Konfessionen Deutschlands. Além disso, em 1841, publicou uma monografia sobre Rabano Mauro, entomologista e abade nos mosteiros beneditinos de Fulda e Moguntia durante o período da Renascença carolíngia do século IX. Nesse tempo, Kunstmann já era bem conhecido e teve boa sorte, porque no 28 de novembro de 1840 foi nomeado para preceptor da princesa Maria Amélia de Bragança. A designação foi escrita em francês pelo Comte Méchamp, secretário dos Duques de Leuchtenberg de 1816. Leuchtenberg é município da Alemanha, no distrito de Neustadt an der Waldnaab, na região administrativa de Oberpfalz, estado da Baviera. Essa região adquiriu visibilidade após ser adquirida por Eugênio de Beauharnais, o enteado de Napoleão Bonaparte, que foi vice-rei da Itália, príncipe de Veneza e grão-duque de Frankfurt. O 14 de novembro de 1817, Eugênio foi nomeado administrador do Principado de Eichstätt e Duque de Leuchtenberg. Esse ducado foi recriado pelo rei Maximiliano I José da Baviera, que foi o sogro de Eugênio, porque em 1806 Eugênio casou com a filha de Maximiliano, a princesa Augusta de Baviera. Esse casal teve 7 filhos, dos quais 2 são muito importantes para as relações luso-alemãs. Primeiro, Augusto, o segundo duque de Leuchtenberg, a partir de 1824, e príncipe de Eichstätt até 1835.
foi o primeiro marido da Rainha Maria II e príncipe consorte do Reino de Portugal e Algarves desde 26 de janeiro de 1835 até sua morte repentina e tão pouca idade, 2 meses depois, no Palácio das Necessidades em Lisboa, sem ter chegado a ter filhos com a soberana. Ele também possuía o título brasileiro de Duque de Santa Cruz. Sua morte gerou grande distúrbio popular em Lisboa, pois corria o rumor de que o príncipe consorte havia sido envenenado. Como se sabe, no fim do mesmo ano foi assinado um novo contrato matrimonial. No dia 9 de abril de 1836, a Rainha de Portugal e Algarves, Maria II, cognominada a Educadora ou a Boa Mãe, casou na Sé Patriarcal em Lisboa outro príncipe alemão, o Fernando Augusto Francisco Antônio de Saxe-Coburgo-Kohari. A irmã de Augusto, que morreu muito cedo, foi a princesa Bárbara Dona Amélia de Leuchtenberg, a segunda esposa do imperador Pedro I do Brasil, que tinha reinado efemeramente em Portugal, como Pedro IV. Pedro ficou viúvo porque a sua primeira esposa, a Dona Maria Leopoldina da Áustria, também morreu com pouca idade em 1826. Apesar disso, deu à luz a 7 filhos, entre eles Maria II. A única filha do segundo casamento do imperador com a princesa Bárbara foi Maria Amélia de Bragança, que em 1839 tinha 9 anos de idade. Depois da morte do pai, Dom Pedro, 5 anos antes, por causa da tuberculose, a imperatriz consorte do Brasil, Amélia de Leuchtenberg, recebeu o título de Duquesa de Bragança. Viveu com a sua filha em lugares diferentes, na França, em Portugal e na Baviera, onde a família teve várias casas. O Palais de Leuchtenberg em Munique, perto da universidade, o castelo de Ismaning, no norte do Munique, onde ainda é um museu interessante, e o castelo Stein an der Traun, no distrito de Traunstein. O padre Kunstmann foi escolhido como preceptor da princesa Maria Amélia e também recebeu licença para se deslocar fora do arcebispado de Munique. Isso é esse documento onde ele escreve para o arcebispo para se deslocar para Lisboa. O Marquês de Risende informa-nos num artigo publicado no Jornal Literário e Instrutivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, o panorama
publicado no 11 de junho de 1853, que ele, eu cito, instruí cabalmente a princesa nos mistérios da religião, dando-lhe depois sucessivamente noções elementares de gramática, retórica, filosofia racional e moral, literatura alemã, geografia e história universal. Estudo esse que a princesa fez grandes progressos pela boa memória e feliz retentiva. Ele também menciona que ela aprendeu a língua inglesa como senhor de nome Everil e que ela fez, eu cito, curso completo de ciências físico-matemáticas que seguiu e por sua vontade repetiu sob a direção do tutor Sieber, dos mais distintos professores daquelas disciplinas, dando uma brilhante no seu aproveitamento neste estudo exame que fez no gabinete de física da Universidade de Munique, sendo, ao que cremos, a primeira pessoa da sua alta hierarquia e do seu sexo que fez uma tão solene provança de ciência. Infelizmente, essa afirmação não é documentada no arquivo da Ludwig-Maximilians-Universität de Munique, onde também é preservado o espólio do Tadeu Sieber, beneditino que foi 2 vezes reitor da universidade. Realmente, só com o início do século XX sabemos que mulheres formam-se com doutorado. Então, como também não temos dados da matrícula da princesa, eu acho que é muito provável que essa prova deve ter sido feita em privado e foi mal entendido por Risende. Nesse tempo, o Sieber também já teve muito da idade. Mas voltamos ao ano 1841, onde a comunidade alemã de Lisboa recebeu um novo e notável elemento, o Friedrich Kunstmann. Ele conhecia a capital do Império Português somente por meio de uma gravura em cobre do século XVII, que é preservada no seu espólio. Isso foi no meu PowerPoint, mas agora não aparece no PDF, mas nós podemos ver mais tarde na minha exposição virtual. Essa havia sido extraída do Archontologia Cósmica, uma obra produzida por Matthäus Merian der Ältere em Frankfurt am Main em 1649. O modelo desse panorama evidentemente foi uma gravura de Lisboa mais antiga, publicada no volume 5 de Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun e o gravador Franz Hogenberg em 1598, que você pode ver aqui. Essa famosa obra é uma coleção completa de vistas panorâmicas, planos e comentários textuais de cidades europeias. Em Lisboa,
o nosso protagonista pode admirar o aqueduto das Águas Livres que foi construído sob mandado por Dom João V no século XVIII. Aqui, apesar de ter a função de pedagogo da princesa Maria Amélia, Kunstmann continuou os seus estudos acadêmicos, especialmente sobre a história do direito canônico. Por exemplo, como mostra uma outra gravura no seu espólio, ele estava absorto e fascinado pela obra do famoso humanista castelhano Martim de Azpilicueta e Aureguiça, que em 1538 foi nomeado canonista na Universidade de Coimbra por Dom João III, onde lecionou no Studium Conimbrense até 1556. Como Kunstmann viajou junto com a princesa, ele não esteve permanente fixo em Portugal e repetidamente pôde visitar a sua terra natal. Em Munique, na consagrada Academia de Ciência da Baviera, numa sessão da classe filosófica, ele fez uma palestra notável no dia 13 de janeiro de 1844 sobre as bibliotecas e arquivos em Portugal. Esse texto único, que foi publicado no boletim da Academia no mesmo ano, serve como visão geral para os visitantes acadêmicos. Ele fala sobre o acesso das bibliotecas portuguesas e, ao mesmo tempo, sublinha a Real Biblioteca Pública da Corte, que foi criada por Álvaro de 29 de fevereiro de 1796 por Dona Maria I, tendo como objetivo o acesso do público geral ao seu acervo. Desta forma, contrariando a tendência europeia da época de disponibilizar apenas para sábios e eruditos os tesouros manuscritos e impressos da sua biblioteca real. Nesse importante artigo, ele também descreve, aqui na direita, os horários que na Real Biblioteca Pública da Corte esteve todos os dias, exceto domingos e feriados, desde 9 de manhã até 1 da tarde, e depois mais 2 horas, desde 3 às 5 da tarde no inverno, mas desde 4 às 6 no verão. Como esse texto importante foi escrito em alemão, até hoje é desconhecido em Portugal, mas eu planejo produzir uma tradução em português no futuro, especialmente porque o arquivo de Kunstmann também contém notas deles sobre esse tópico, que é meu chefe da biblioteca, qual é importante para o acesso. O Kunstmann não vai falar sobre os portugueses e a cultura. Ele é mais interessado, como ele é cientista, como nós hoje, como é o acesso para as bibliotecas, como funciona para ter acesso para os arquivos. No verso dessas notas, encontrei por acaso uma fatura
Tratado de Lisboa, em 20 de março de 1841, que é muito importante para reconstruir o seu itinerário. Eu acreditava que ele havia viajado para Portugal pelo caminho terrestre direto via França e Espanha. Mas, de fato, ele foi de Munique, via Lindau e Freiburg, até Estrasburgo, como escrito aqui, com carruagem rápida, onde ele teve de pagar também uma sobretaxa, porque ele teve muitas malas. E de lá, ele foi para Paris e Dover para Londres, onde ele ficou algum tempo antes que de continuar a sua viagem de Southampton até Lisboa por via marítima. Eu penso um documento único que temos aqui, que também é muito importante para a história das viagens nesse tempo. No mesmo artigo, publicado no Boletim da Academia das Ciências, ele informa-nos sobre as bibliotecas das necessidades e ajuda que não eram abertas para o público. Mas foi o bibliotecário de lá, o famoso Alexandre Herculano, com quem Kunstmann correspondia-se ainda 16 anos depois. Dos primeiros literatos em Portugal, einer der ersten Literaten Portugals, como ele escreve, que abre a biblioteca para todos cientistas. E como estava frio no salão da biblioteca no inverno, Kunstmann conta que pode usar os livros do domicílio de Herculano. Ja, während der Winterzeit statt der kälteren Seele von Aschouda seine Wohnung angeboten und seinen gastlichen Tisch hinzugefügt, denjenigen, welche die Vormittags- und Nachmittagsstunden zum Arbeiten benutzen wollen, auf jede Weise Vorschub zu tun. Ele fala sobre isso muito bom. Além disso, pude encontrar documento único muito importante na Biblioteca da Ajuda, que é nada mais que recibo de Kunstmann, onde o Kunstmann escreve em português correto: recebi os 278 volumes retros pelos quais entreguei ao senhor bibliotecário da Biblioteca Real de Ajuda a quantia de 237.480 reais, Lisboa, no 5 de junho de 1843, Dr. Kunstmann. Desculpe. Quase todos esses livros que são listados aqui, todos com os preços, ainda existem em Munique e foram digitalizados pelo Bayerische Staatsbibliothek aqui. Eu também planejo publicar a lista com os links no futuro, que vai ser muito importante, porque não todos desses livros que foram duplicados da Biblioteca Real de Portugal
são digitalizados aqui em Portugal. Dos cimélios cartográficos do século XVI mais interessantes é certamente o Atlas Hidrográfico que o Fernando Vasturado desenhou em Goa em 1571. Foi um outro amigo de Kunstmann, o famoso militar, diplomata e historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro desde 1874, que referiu-se ao esse atlas pela primeira vez no Tratado Elementar de Geografia de José de Orculu, publicado em Porto em 1839. Durante a Segunda Guerra Mundial, o arquivo e a coleção da grande família alemã Varnhagen van Ense, que estava em Berlim, foi em parte transferido para o mosteiro do Grössau, na Silésia. Isso explica porque uma parte dessa coleção hoje é preservada na Biblioteca Estatal de Berlim, Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz, mas todos os autógrafos e simélios ficam na Biblioteca Jagiellonska, na Cracóvia, na Polônia. Aí eu pude descobrir duas fotografias de Francisco Adolfo, feitas em Paris no ano de 1858, que ainda, até onde sei, não são conhecidas. De fato, foi o historiador Varnhagen, 5 anos mais jovem do que Kunstmann, com quem ele manteve uma amizade científica durante o seu tempo em Lisboa. Isso é também documentado em 10 cartas manuscritas de Varnhagen que eu pude descobrir no espólio de Kunstmann em Munique, que é realmente um grande simélio para a história do Brasil e de Portugal. Eu ainda não pude ver todos os manuscritos, mas isso é muito importante. As cartas de Varnhagen datam-se entre 1843 e 1858, quando o Kunstmann já voltei para Munique. Eu fiz uma transcrição completa dessas cartas, que também foram inspecionadas por uma estudante brasileira, a magistra Maisa Albert, que participou no meu curso sobre Kunstmann no semestre de inverno do último ano na Ludwig Maximilians Universität em Munique. Mesmo que, infelizmente, não temos as respostas de Kunstmann para seu amigo brasileiro, penso que vai de grande importância a publicação dessa correspondência no futuro. Por exemplo, queria mostrar aqui só um detalhe curioso. O mapa que Varnhagen desenhou na sua carta para Kunstmann de 5 de agosto de 1844. No texto respectivo, ele escreve: aqui te espera na Rua de Prazeres, número 71. Não sabes onde é a Rua das Prazeres? Eu te faço
uma mapa. Quer dizer, subindo a Rua de São Bento, passado o Palácio das Cortes, tomasse à direita e seguindo a primeira travessa para a mão esquerda. No seu desenho é marcado, porque isso é o Kunstmann interesse, o Torre de Tombo, o arquivo Torre de Tombo, que após o grande terremoto que atingiu Lisboa em 1755, foi transferido para o mosteiro de São Bento, perto da casa do Varnhagen. Varnhagen assinalou também com a letra V, aqui, a minha casa, e no mesmo tempo ele escreve e do Kunstmann. Então ele é convidado de visitar ele. Exatamente no 150º aniversário da morte de Kunstmann, fiz uma pesquisa de campo nesse bairro, nas proximidades do bairro de Rato. Pude encontrar o número 71 na Rua dos Prazeres, mas essa casa é uma nova construção. É muito provável que os números da Rua dos Prazeres tenham mudado e eu ainda devo clarificar isso no arquivo da cidade, da Lisboa. Durante a sua estada em Lisboa, na quarta década do século XIX, Kunstmann fez uma grande rede com pessoas importantes e científicos. No seu espólio em Munique é preservado toda essa correspondência com mais de 70 pessoas, entre eles cartas de Alexandre Herculano e como professor intelectual e político português Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, que em 1838 foi nomeado pelo governo da Rainha Dona Maria II de Portugal para diretor da Biblioteca Pública da cidade de Évora e destacou-se enquanto estudioso da história da presença portuguesa na Índia. Em total, no espólio de Kunstmann, temos 28 cartas para correspondentes portugueses. Por exemplo, ele esteve em contato com o nobre português Antônio Teles da Silva Caminha e Menezes, primeiro e único visconde com grandeza e marquês de Risende, que trabalhou na corte da Amélia de Leuchtenberg e que foi nomeado como membro honorário da Academia de Ciências da Baviera em 1841. Evidentemente, Kunstmann esteve em contato com o geólogo, geógrafo, arquiteto e metalurgista alemão Wilhelm Ludwig von Eschwege, que trabalhou em Portugal e em Brasil e antes do seu regresso para a Alemanha colaborou a convite do rei consorte de Portugal, Fernando de Saxe-Coburgo-Kohari, na elaboração dos planos para o Palácio Famoso Nacional da Pena em Sintra. Em Munique, é óbvio que ele também conheceu o professor Carl Friedrich Philipp von Martius,
um médico, botânico, antropólogo e dos mais importantes pesquisadores alemães que estudaram o Brasil, especialmente a região da Amazônia entre 1817 e 1820, mas também por conta da sua estreita relação como Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Recentemente, eu redescobri mais de 200 desenhos manuscritos de von Martius e seu companheiro Johann Baptist Ritter von Spix na Biblioteca Estadual da Baviera, Bayerische Staatsbibliothek, que foram usados como rascunhos para os mapas impressos do Brasil mais tarde por von Martius. Meu artigo sobre esse tópico, infelizmente até agora só na língua alemã, foi publicado no ano passado na coletânea para uma história das relações luso-alemãs, junto com outros artigos, artigo sobre Kunstmann em alemão e dois artigos em português com colaboradores do Brasil e Portugal, junto com o Wellington e o Bernadelli Silva Filho, que agora é professor da Universidade de Manaus, e o escrito um artigo sobre o Global Player Anson Eckhart e sua contribuição à história natural e etnografia da Amazônia no século XVIII, e junto com o meu mentor aqui da Universidade de Porto, o famoso professor João Carlos Garcia, escrito um artigo sobre mapas antigos portugueses nas bibliotecas alemãs, sua descoberta, estudo e divulgação no fim do XVIII e no XIX século. O erudito professor estabeleceu importantes contatos com as instituições e os membros dos círculos de sociabilidade científica e cultural da capital. Assim, o Kunstmann manteve contatos excelentes com os funcionários da Torre de Tombo e o seu maior oficial João Pedro da Costa Basto. No fim de uma carta escrita de Thomas Reuss, datado Lisboa, 16 de setembro de 1843, encontramos ainda 11 outras assinaturas, pelo qual o desenho do maçã destaca-se. Foi desenhado para o Kunstmann, escrito errado, de Almeida saudoso. Essa Almeida é uma pessoa interessante. Uma das iniciativas de Kunstmann em Lisboa foi solicitar, junto ao Arquivo Central do Estado, a Torre do Tombo, uma cópia manuscrita do Atlas Universal de Fernão Vaz Durado, que eu já mencionei. Em Munique, pude redescobrir esse minucioso trabalho levado a cabo por B.M. d'Almeida, um reconhecido artista gráfico. Esta cópia de 1843 permite hoje reconstituirmos a totalidade da obra, já que esta foi posteriormente mutilada em 1851, desaparecendo o frontispício e um mapa referente ao Mediterrâneo Oriental.
O professor João Carlos trabalhou muito sobre esse atlas, e quando eu mostrei ele essa cópia em Munique, ele falou isso é muito importante, porque a cópia manuscrita em Munique não conta o frontispício, mas pelo menos temos uma cópia do mapa do Mediterrâneo Oriental do século XVIII, que nos dá uma ideia de como era o original. O background cultural desse mapa e a Batalha de Lepanto de 1571, com a presença do perigo dos turcos na Europa Oriental. Por isso, Durado desenhou bandeiras islâmicas como a meia-lua tipicamente representadas na Tessalônica, em Istambul e nos 3 portos do Mar Negro, e ainda o braçal turco nos Balcãs, em norte da África, Anatólia e Armênia Menores, a parte leste do Rio Dom. O Mar Negro e a parte leste do Mar Mediterrâneo são evidentemente dominados pelo Império Otomano. Do outro lado, a Europa cristã só é representada com 2 bandeiras, em Roma e Veneza, e como braçal de Genova. Junto com o professor João Carlos Garcia, estou preparando artigo mais detalhado sobre esse mapa. O mesmo Almeida copia também fragmento do folio que figura a África Ocidental do Atlas de Vasturado de 1571, em agosto de 1841, tendo em vista a sua gravação e divulgação. Esse mapa saiu impresso em Lisboa pela litografia de A.C. de Lemos, uma cópia na Biblioteca Nacional, e no ano seguinte foi publicado no Memória sobre a prioridade dos descobrimentos da costa ocidental de África, em Porto, pelo historiador e diplomata Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo, Leitão e Carvalhosa, mais conhecido como segundo Visconde de Santarém. Mas voltemos para a biografia de Kunzmann. O seu grande interesse pelas relações luso-alemãs passou pelos livros raros, os manuscritos e os mapas antigos. A documentação e a bibliografia recolhidas darão os seus frutos após o seu regresso a Munique em 1845. No dia 30 de agosto desse ano, ele fez uma palestra notável na Academia de Ciências de Baviera sobre o infante Dom Henrique. 2 anos depois, Kunzmann foi nomeado professor extraordinário em direito canônico na Ludwig-Maximilians-Universität, que desde 1840 mudou para um novo prédio na Ludwigstraße, em Munique, onde até hoje fica essa universidade. Como a Carta Real do Maximiliano II, do 14 de junho de 1848, ele foi instituído como professor da Faculdade Jurídica
com salário de 1.100 florins e em espécie com trigo e grão. No mesmo ano, ele continua a publicar sobre Lusitânia. Artigo detalhado sobre os alemães em Portugal foi impresso no jornal Jornal Germania, Archiv zur Kenntnis des deutschen Elements in allen Ländern der Erde, e na Academia da Ciência da Baviera fez uma outra palestra sobre o direito dos judeus na Península Ibérica e as causas da sua expulsão. No dia 24 de julho de 1852, foi incorporada nessa instituição como membro completo. No próximo ano, fez uma palestra sobre o continente africano antes dos descobrimentos dos portugueses. África vor den Entdeckungen der Portugiesen, tópico sobre o qual ele fez mais pesquisas e publicou muito, mas só na língua alemã, mas ele pôde escrever e ler português muito bom. Muito relevante para essa temática é o Códice Hispano-Latim 27, uma famosa compilação de Valentim Fernandes na Biblioteca Estadual da Baviera, que também trata a viagem dos primeiros alemães para a Índia Portuguesa como itinerário do Balthasar Sprenger. Esse manuscrito esteve originalmente na biblioteca do humanista, diplomata, político e economista de Augsburgo, Konrad Peutinger, e uma importante fonte para a história dos descobrimentos portugueses, porque contém também roteiros, tópico sobre o qual o meu mentor Henrique Letau agora trabalho com grupo aqui internacional da Lisboa, e eu sou muito feliz de ficar parte desse grupo de Rata Project. Por isso, Kunstmann pediu uma cópia manuscrita completa dessa obra, tão significativa que é preservada hoje no seu espólio em 2 cadernos. Aqui, isso é a cópia que ele mandou. Também os desenhos do original, como uma mapa da Ilha da Madeira, foram copiados minuciosamente, mas também mostram diferenças. Essa cópia também foi desconhecido até eu redescobrir isso. Hoje nós vamos perguntar scan. O Kunstmann queria trabalhar sobre isso, então ele pediu a alguma pessoa para fazer uma cópia manuscrita completa. Kunstmann foi membro ativo de várias associações históricas, por exemplo, o Historischer Verein von und für Oberbayern, na Associação para Archäologia Nórdica em Copenhagen e no Deutscher Geschichts- und Altertumsverein no Brunswick. Ele participou muitas vezes nos encontros científicos, como é documentado com bilhete de ingresso que você pode ver aqui, para banquete na cidade de Reutlingen, que aconteceu na noite do 18 de setembro de 1873.
62 às 7 horas da tarde. Mas nesse tempo, ele já estava um pouco debilitado e doente. Em 1856, fez uma viagem para a Terra Santa, de que ele voltou abatido e com barba completa. Mesmo assim, 2 anos depois, editou, junto com 2 historiadores alemães, atlas famoso e importante sobre a história da descoberta da América, que foi publicado na Academia de Munique por ocasião do centenário. O segundo volume dessa obra contém as primeiras reproduções litográficas dos 13 mapas ibéricos que foram preservados em Munique e pela primeira vez retrato do bibliotecário Johann Andreas Schmeller em 1843 über einige ältere handschriftliche Seekarten sobre alguns manuscritos portulanos. Entre eles encontramos portulanos portugueses que até hoje são conhecidos como Kunstmann e o número respectivo desse atlas como o Kunstmann 1, uma mapa de Pedro Renal, que às vezes eu posso ver com os meus estudantes quando nós fazemos uma excursão na Bayerische Staatsbibliothek. Em original, que é sempre um grande evento para os estudantes. Infelizmente, desde a Segunda Guerra Mundial, 4 portulanos que foram preservados na Bayerische Armeebibliothek, a Biblioteca das Forças Armadas de Baviera, estão desaparecidos, mas nós temos ainda litografias em detalhe do Kunstmann e cópias manuscritos também do 19 século, que o montre alemão, o senhor Progel fez em Munique e que hoje estão preservados na Biblioteca Nacional em Paris. Em 1867, Kunstmann ainda pôde terminar a sua obra principal sobre direito canônico comparado das confissões cristãs. Apesar disso, a obra foi lida e resenhada pelos contemporâneos como o Johann Friedrich von Schulte com avaliação muito negativa, livro-texto muito fraco. No mesmo relatório, Schulte sublinha os traços positivos da sua personalidade. Kunstmann foi um homem divertido e cheio da vida, apreciava os seus estudantes, com quem ele esteve muitas vezes nos restaurantes e sempre os ajudou assim como o fez com as suas Kollegas, war ein lustiger, lebensfroher Mann, bewegte sich am liebsten im Kreise von Studenten, verkehrte mit ihnen ebenso gern im Wirtshause, wie er zu jeder Auskunft, Hilfe und Gefälligkeit ihnen und Kollegen gegenüber bereit war. El Mojeo, allgemein beliebt, bastante querido, no 15 de agosto de 1867, na idade com 56 anos em Munique. Na necrologia, chegamos a saber que ele também foi membro da Academia das Ciências de Lisboa, onde eu devo ainda procurar para mais documentos sobre ele,
Ele também foi cavaleiro de várias ordens, como a Ordem do Carlos III de Espanha. E foi a Rainha Maria II que o nomeou como cavaleiro da Real Ordem Militar Portuguesa de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, que comprova também uma carta que eu pude redescobrir no seu espólio. A lápide de Kunstmann ainda existe no Altersüdlicher Friedhof in Munique, mas infelizmente a placa que eu ainda pude fotografar, como você pode ver aqui, foi roubada nos últimos anos. Esse cemitério foi durante 80 anos, desde 1788 até 1868, o único cemitério de toda a cidade. Por isso, aqui no mesmo cemitério encontramos também o túmulo da família Martius, muito bom, enquanto a lápide de Spix, que eu fui procurando com os meus estudantes durante excursões que eu fiz, está num estado lamentável. À direita pode-se ver como foi originalmente, mas parece que ninguém interessa mais para esse famoso Sphinx. Aqui foram sepultados também duas crianças indígenas, o Shuri e a Miranha, que os dois pesquisadores bárbaros trouxeram para Munique, onde eles morreram depois de pouco tempo. Esse revelo de Johann Baptist Stiegelmeier e hoje preservado no Museu da cidade de Munique. Kunstmann quase foi esquecido completamente, até que eu pude redescobrir o seu espólio, tão importante para a história de Portugal e para as relações luso-germânicas, assim como para uma história global em meio a essas relações. Infelizmente, também a pupila dela, a princesa Maria Amélia de Bragança, esteve sempre doente. Ela morreu já no dia 4 de fevereiro de 1853, na Ilha da Madeira, e foi sepultado no jazigo da família Bragança da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Mas a mãe dela, Amélia de Leuchtenberg, sobreviveu os dois. Depois da morte da filha, ela viveu no Palácio das Janelas Verdes, em Lisboa, onde ela morreu em 1873. No mesmo edifício, desde 1884, é localizado hoje o Museu Nacional da Arte Antiga. No fim da minha palestra, queria acentuar de novo a importância dessa coleção de Friedrich Kunstmann em Munique, que também contém mais de 50 caixas de manuscritos, todos, ou a maioria em português, do próprio punho, e além disso, uma coleção bibliotecária relevante com mais de 1000 volumes da literatura ibérica do século XVI, XVII, XVIII e também XIX.
As notas manuscritas nesses livros, de que eu posso mostrar aqui somente alguns exemplos, são importantes pela identificação de sua proveniência. Alguns mostram também o brasão da Casa Real de Portugal, o antigamente foram localizadas nas bibliotecas públicas em Portugal, onde ele pôde provavelmente comprar isso depois da secularização também dos mosteiros. Outros, como esse, por exemplo, esse no direto mostra São Roque, livraria portuguesa. Outros ainda contêm manuscritos que eu devo ainda analisar mais acuradamente, tudo escrito em português. A coleção dos mapas nesse espólio foi o tópico para a exposição. Kunstmanns kostbare Karten, as preciosas cartas de Kunstmann, na primavera desse ano, 31 de janeiro até 6 de maio, que foi criada junto com estudantes durante meu seminário na Ludwig Maximilians Universität em Munique. Essa exibição também pode ser visitando online, o link eu penso está no chat. Muito obrigado pela sua atenção e também tenho aqui agradecimento particular para todas as pessoas que ajudei a minha pesquisa sobre o Kunstmann, que foi muito importante. Muito obrigado. Então, dar início, fazer um pequeno debate. Acho que essa apresentação foi extraordinária, né? Porque nos permitiu conhecer a trajetória de vida, né, deste erudito, jurista, canonista, filólogo, né, antiquário, e que manteve relações, né, de intercâmbio científico e cultural com figuras notáveis, né, da cultura do período, como Alexandre Herculano, enfim, como Santarém, e Visconde Santarém, como Eschwege, como o nosso Adolfo Van Hagen. Então, realmente, essa coleção que você nos apresentou, na verdade, alguns highlights, não é, que o Kunstmann conseguiu reunir, modifica a nossa compreensão, né, do movimento, inclusive, romântico e da historiografia liberal do século XIX. Eu queria te fazer algumas perguntas enquanto os nossos internautas, né, estão pensando, e queria convidar todos a enviar suas questões, seus comentários, mas eu tenho aqui uma série de perguntas que eu queria te fazer, porque eu acho que isso que você nos traz modifica a nossa concepção sobre a própria criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Quer dizer, porque a primeira pergunta que eu queria te fazer, e tem obras clássicas, né, sobre a história do Instituto, da professora Lúcia Pascoal Guimarães, do professor querido falecido Manuel Salgado, também vários estudos importantes sobre do Valdei Araújo, são autores brasileiros que talvez o Tomás ainda não conheça, mas que estudaram o Instituto Histórico Geográfico,
E eu me pergunto se no Instituto não haverá também uma documentação, uma troca de correspondências, uma participação, pareceres do Kurtzmann nesse acervo aqui localizado no Rio de Janeiro, nessa instituição que foi fundada em 1838. Então, minha pergunta, assim, na verdade, é como que, se você acha que essa perspectiva, né, de antiquário, de erudito do Kurtzmann, como isso influenciou a obra do Van Hagen, um certo nacionalismo romântico, não é? Que ele também foi um dos semeadores, não é? Na medida em que ele editou novelas de cavalaria, ele se interessou, né, pelas origens, né, da nacionalidade portuguesa e também brasileira, então editou os primeiros tratados descritivos do Brasil, Gabriel Soares de Souza. Então, até que ponto, nesse momento, nos anos 40, 50, né, que é o momento que nós consideramos como o início do romantismo no Brasil, né, até que ponto o Kurtzmann também foi uma inspiração, né, para essa vertente, né, tão importante do pensamento intelectual no período. Depois, eu queria chamar a atenção também para a questão das cópias, né, que o seu trabalho, muito meticuloso, quer dizer, para quem não é da nossa área, pode achar que são excessos de detalhes, né, que você está nos trazendo, mas, no fundo, esses detalhes sobre a trajetória das coleções, sobre o processo de acumulação dessas obras, dos mapas, e, enfim, isso permite que nós possamos fazer, não é, uma análise mais detalhada do processo de transmissão, não é, dessa informação histórica e geográfica. Os interesses do Kurtzmann sobre essa história geográfica de Portugal, o fato também dele ter preparado um atlas sobre as descobertas da América, como é que entra, por exemplo, os espaços hispano-americanos, né? Ele era, digamos assim, ele atuava dentro, digamos, da perspectiva de um Santarém nesse momento, que advogava a prioridade dos direitos portugueses sobre o território africano, né, na disputa com os franceses, por exemplo. Quer dizer, como é que você pensa o Kurtzmann dentro dessa competição, né, europeia pelos domínios africanos na década de 40, que também é uma década importante, né, ela é menos assim conhecida do que a década de 70, 80, porque que é quando ocorre a Conferência de Berlim, mas eu diria que o trabalho do Kurtzmann, ele criou também, não é, ele ampliou os interesses, não é, do imperialismo, né, não dá para falar em Alemanha antes de 1870, né, mas os interesses, né, germânicos, né, pelos territórios também extracontinentais, né, especialmente na África e mesmo na Ásia. Quer dizer, se o interesse dele pela África e pela América era maior do que pela Ásia, se há possibilidades de estimar isso na coleção. Então, são muitas perguntas, você vê que... Mas eu acho fascinante quando você fala do Vaz Dourado, por exemplo, né? Quer dizer, tem páginas, pelo que eu entendi, do Vaz Dourado que, né, são acessíveis através das cópias feitas que ele mandou fazer, né? Não entendi se foi ele que fez ou se ele pediu para alguém desenhar, e se esse mundo dos desenhistas e dos copistas era algo, digamos assim, frequente em Portugal, se ele contratava, se eram estrangeiros, quem é que fazia as cópias, esses artesãos, né,
que são tão importantes para a história da ciência, esses homens, não é, que são como hoje em dia, né, os pesquisadores que ficam nos arquivos, fazendo, não é, toda essa parte de fazem circular, né, os documentos. E então isso também. Fico muito feliz que o seu trabalho dialoga, né, com o trabalho do João Carlos Garcia, que para nós tem sido sempre uma bússola nos estudos da cartografia, e também, obviamente, o Henrique Leitão. O João já esteve conosco na cátedra, deu cursos, enfim, é um grande amigo, não é, dos estudos de cartografia entre nós. Sim, obrigado para muitas perguntas. Eu só queria sim, dar uma resposta curta para alguns pontos. Sobre o Varnhagen, eu penso os dois influenciou-se. Infelizmente, só temos as cartas do Varnhagen para Kunstmann, não sabemos a resposta, talvez eu ainda posso descobrir a outra parte, mas as cartas mostram os dois realmente foram amigos, eles tinham quase a mesma idade, o Varnhagen foi um pouco mais jovem, 5 anos mais jovem. Os dois foram jovens, mais ou menos, quando eles foram no Lisboa, o Varnhagen teve a possibilidade para olhar nos arquivos ibéricos, o Kunstmann foi interessado no mesmo tópico. No espólio de Kunstmann temos alguns livros que o Varnhagen ainda mandou para ele 10 anos depois. Eles tiveram contato até 1858, mas talvez nós não temos todas as letras. Infelizmente, eu não pude achar uma coisa sobre esse instituto, mas isso não fala que o Kunstmann não teve contato, porque nós temos muito sobre ele, mas só o que ele pensou é bom para preservar. E ele também, às vezes, usa essas cartas para fazer notas. Essas 50 caixas, ele tem papel alfabéticas, por exemplo, África, e ele faz coisas sobre a África, e no verso uma carta do Varnhagen, que talvez escreva uma coisa sobre a África, no outro ele faz anotações e depois fica nessa caixa. Então, eu ainda não visto todas as caixas, mas é claro, o Kunstmann foi interessado como eu. Ele foi mais ou menos interessado no século XVI. Ele viveu no Lisboa com esse grande chance como preceptor da princesa. Tive muitos bons contatos para os arquivos e as documentações aqui. E também ordenou cópias. Essa cópia do Masturado é muito importante porque foi esse amigo Almeida que desenhou essa maçã para ele. Ele fez a cópia para ele alguns anos antes, 2 folhas dessa
atlas foram roubados. Agora ainda nós conhecemos uma cópia de Kunstmann. Realmente ele não fez uma outra coisa que nós fazemos hoje. Hoje eu veio online e pedi scan. Ele foi para bibliotecas e também para estrangeiros, bibliotecas. Ele é escrito para Roma. Por favor, preciso esse livro. Faz-me uma cópia e eu te pago. Isso é muito interessante para transferência e translação dos objetos. Sobre Santarém, infelizmente, nós não temos uma correspondência do Santarém. Mas ele conheceu o atlas dele, porque na minha exibição virtual temos também uma folha do Atlas do Santarém, que é um portulano da Suíça, do século XIV. Finalmente, nessas caixas, eu pude ver a maior interesse dele foi o colonialismo, imperialismo na África, na América, mas ele também faz notas aqui nas bibliotecas portuguesas sobre os missionários na Ásia. Sempre sobre o aspecto direto, história do direto, e também a história da cartografia, que ele sempre fez. Nós ainda sabemos que ele ensinou com mapas, ainda sabemos quais estudantes participavam. Ele foi na faculdade jurídica, mas ele realmente de coração sempre foi com história do Portugal e da cartografia, e tive boa sorte de ensinar isso, e eu penso o tempo dele aqui no Portugal influenciou muito a vida dele. E muito bom. Ele me lembra um pouco a trajetória do Ferdinand Denis na França. A única diferença, talvez, é que Ferdinand Denis passou um tempo na Bahia, né? E teve um contato direto com a América, mas essa capacidade, né, de identificar os acervos, né, de estudar, né, de formar coleções, não é? Isso é fundamental aí para o trabalho dos historiadores, não só da cartografia, né, mas para quem faz edição crítica, né, de manuscritos antigos. E eu acho que você, com a sua experiência justamente, né, nos estudos do início da época moderna, século XVI, XVII, você que é um dos grandes especialistas sobre a história dos globos, né, e dos portulanos do século XVI e XVII, realmente tem uma identidade, né, uma identificação incrível com essa trajetória do Kurtzman. Talvez a gente pudesse mostrar a sua exposição agora para finalizar esse nosso encontro. Eu estou muito agradecida, eu acho que é uma primeira conversa, né, que a gente vai querer aprofundar nos próximos anos, não é? E eu acho que os historiadores brasileiros vão se interessar muito por essa coleção e pelos seus estudos, né? É uma nova entrada, né, para o conhecimento, né, enfim, como que o conhecimento da América repercute na Alemanha, entre os grupos, na Academia da Baviera, né, que é um centro importantíssimo. Basta lembrar que Márcios, né, a expedição que acompanhou
a Leopoldina era uma expedição patrocinada também pela Academia da Baviera, não é? Então, a Baviera é um centro de produção intelectual, científico, muito importante para a história do Brasil. E sim, também... a expedição da Leopoldina, a parte austríaca, foi ajudado da Academia das Ciências na Áustria, e os Pixemartius foi com a Academia da Munique, do Baviera. Na Baviera, isso. E então essa região, né? Porque nós aqui como brasileiros muitas vezes a gente esquece, né? Que o Império Sacro Romano Germânico era formado, né, por diferentes regiões, enfim, havia uma dinâmica política, provavelmente até de competição entre as diferentes regiões, né, da atual Alemanha no início do século XIX, né? Havia a confederação, não é, de estados, né? E que foi muito importante também para a consagração da independência do Brasil, né? Lembro dos acordos que foram feitos entre o governo, né, do Brasil, o governo de Dom Pedro I, em 1827, né, um tratado super importante que depois promoveu, inclusive, a imigração, né, de alemães que se estabeleceram no Brasil, né, a partir, então, dessa data e por todo o século XIX. Então, são relações que a gente pode dizer luso-germânicas, né, mas também luso, né, brasileiras germânicas, né, ou germano-luso-brasileiras. Sim, por isso fundamos essa rede internacional de portais, Portugal, Alemanha e História, até mais ou menos que contem tudo o Early Modern Period, então também incluindo o Brasil até a independência. No esse livro que eu publiquei com os meus colegas Jürgen Pohle e Yvonne Hendrich, também temos artigos sobre jesuítas portugueses na Ásia, sobre o padre Bettendorf, sobre a imigração no Brasil. Então, são ainda muitos mais tópicos para estudar com essa rede e esses colegas famosos. Karen Lisboa, aqui também entre nós, tem feito, não sei se você conhece o trabalho da Karen Lisboa, e vale a pena também incluí-la nessa rede, porque e também o trabalho da Maria de Fátima Costa e do Pablo Diner, né, são historiadores que... Willy Boll, né, também estou lembrando aqui de alguns nomes, mas há certamente muitos outros. E muito bem, então vamos ver a exposição e virtual, que também é um bom modelo aí para nossa inspiração. Sim, isso é na língua alemã e inglês, e foi realizado junto com a Biblioteca Universitária da Ludwig Maximilians Universität, com o apoio do meu centro e a faculdade aqui da Lisboa, e localizado na Historische Grundwissenschaften em Munique, onde eu fiz o curso. Foram 12 vitrinas, e quando, por exemplo, você vai para a vitrina 10, aqui é uma pequena descrição de uma mapa que eu redescobri, uma mapa portulano. Uhum.
Io e a minha estudante que analisa isso para a primeira vez, isso também foi excelente para os estudantes, porque todos trabalhavam com objetos que ninguém estudei ainda, então objetos original, que não é muito algumas vezes não é muito fácil, mas eu ajudei e quando você pode clicar nessa mapa, pode ver mais grande e ainda fazer um download. Aqui temos uma parte de uma mapa fazendo do Teixeiro, no 18 século, mapa manuscrito que mostra Brasil e África, um tópico sobre o que eu e a Iris também vamos trabalhar no futuro. Sim, no mesmo atlas são também mapas de África impresso. Então, quando você vai para a vitrina 3, aqui temos essa reprodução, uma reprodução do Atlas catalão. E, sim, que outro estudante descreveu impresso, mas uma das primeiras cópias também fazendo nesses 1840. Então, o Kunstmann foi um fã da nova tecnologia, da litografia. Sim, podes fechar. E aqui no baixo são esses pontos, e aqui tem mais coisas. Aqui é mais uma descrição em inglês. Aqui é esta carta do Santarém, carta marina, que eu mencionei, sim. E talvez quando você vai para a vitrina 2, isso foi dedicado para a Maria Amélia. Aqui é a gravura que eu não pude mostrar. Talvez você pode clicar no imagem aqui. Que eu redescobri também sobre a África. Na Caixa África, com notas, foi essa gravura que nós ainda não sabemos de qual livro, mas junto com os estudantes eu pude ver que do Merian e uma cópia, claro, do Braunhogenberg de Lisboa. Então ele colecionou tudo. Ele não foi interessado muito nas culturas, ele foi interessado nos objetos da história da igreja, dos missionários, do direito. E como eu também mostrei no fim da minha palestra, ainda temos esses 1000 livros portugueses, com provenência portuguesa, com notas manuscritos. Sim, quando você anda nos pontos aqui, sim, aqui temos a carta do Copenhague que eu mostrei, o próximo e outra parte dessa carta, depois essa carta da Rainha Maria II, que ele
foi nomeado como cavaleiro dessa ordem. Aqui a litografia da princesa. Eu penso na vitrina hoje, talvez no filme interessante é o Varnhagen. Temos uma litografia de Varnhagen do Espolioné, do Kunstmann. Temos livros dele, onde ele escreve para meu amigo Kunstmann. Muito bom. Tomás, acho que deu para entender, quer dizer, é uma exposição que funciona de maneira quase que enciclopédica, né? Você tem os verbetes e tem uma reprodução do documento em miniatura e com muita informação para os pesquisadores. E eu estava aqui pensando, é um acervo que valeria a pena ser, enfim, indicado, né, para o programa Memória do Mundo, Patrimônio Documental e Bibliográfico. Provavelmente por alguma instituição portuguesa ou alemã, pela própria Biblioteca de Munique, ou pela Academia da Baviera, porque é uma coleção extraordinária. O fato de ela estar dispersa até é melhor para fazer essa nominação como patrimônio bibliográfico e documental. As novas diretrizes do programa da Unesco, que é bem conhecido, né, valorizam muito essa chamada candidatura interinstitucional e transnacional. Então, a coleção permite isso. Mas, assim, nós vamos ter que encerrar a transmissão. Queria ver se você quer só se despedir enfim, e agradecendo novamente à Cátedra Jaime Cortesão, a equipe, pela pilotagem, a Luiz Otávio, a Sabrina, a Natália, todos. E muito obrigada. Eu tenho certeza, né, que o nosso grupo, vários dos nossos pesquisadores vão se interessar e, quem sabe, possamos em breve ter você aqui também conosco em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Obrigada por nos acompanharem e aguardem a programação do próximo ano, que deve começar a partir de março, com atividades de lançamentos de livros, seminários de pesquisadores, enfim, vamos divulgar isso a partir de fevereiro, final de janeiro. A programação do Laboratório de Estudos de Cartografia estará, né, sendo divulgada aí pelos canais da faculdade e do Departamento de História. Obrigada.